Gênesis, capítulo 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e escolheram esposas entre elas. O Senhor então disse: Meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne, e a duração de sua vida será só de 120 anos. Naquele tempo viviam gigantes na terra, como também daí por diante, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e elas geraram filhos. Estes são os heróis, tão afamados dos tempos antigos. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, que todos os pensamentos de seu coração estavam continuamente voltados para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra e teve o coração ferido de íntima dor. E disse: Exterminarei da superfície da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e as aves do céu, porque eu me arrependo de tê-los criado. Noé, entretanto, encontrou graça aos olhos do Senhor. Esta é a história de Noé. Noé era um homem justo e perfeito no meio dos homens de sua geração. Ele andava com Deus. Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra corrompia-se diante de Deus e enchia-se de violência. Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida. Toda a criatura seguia na terra o caminho da corrupção. Então Deus disse a Noé: Eis chegado o fim de toda a criatura diante de mim, pois eles encheram a terra de violência. Vou exterminá-los juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira resinosa, divide-a em compartimentos e a untarás de betume por dentro e por fora. E eis como a farás. Seu comprimento será de 300 côvados, sua largura de 50 côvados e sua altura de 30. Farás no alto da arca uma abertura com a dimensão de 1 côvado. Porás a porta da arca a um lado e construirás 3 andares de compartimentos. Eis que vou fazer cair o dilúvio sobre a terra, uma inundação que exterminará todo ser que tenha sopro de vida debaixo do céu. Tudo que está sobre a terra morrerá. Mas farei aliança contigo. Entrarás na arca com teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de cada espécie de animais, fará entrar na arca 2, macho e fêmea, para que vivam contigo. De cada espécie de aves e de cada espécie de quadrúpedes e de cada espécie de animais que se arrastam sobre a terra, entrará um casal contigo, para que lhes possas conservar a vida. Tomarás também contigo de todas as coisas para comer e as armazenará para que te sirvam de alimento a ti e aos animais. Noé obedeceu e fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Capítulo 7. O Senhor disse a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque te reconheci justo diante dos meus olhos, entre os de tua geração. De todos os animais puros tomarás 7 casais, machos e fêmeas, e de todos os animais impuros tomarás um casal, macho e fêmea. Das aves do céu igualmente 7 casais,
machos e fêmeas, para que se conserve viva a raça sobre a face de toda a terra. Dentro de 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e exterminarei da superfície da terra todos os seres que eu fiz. Noé fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio sobre a terra. Para escapar à inundação, entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, dos animais puros e impuros, das aves e de tudo que se arrasta sobre a terra. Entraram na arca com Noé um casal macho e fêmea, como o Senhor tinha ordenado a Noé. Passados os 7 dias, as águas do dilúvio precipitaram-se sobre a terra. No ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, no 17º dia do mês, romperam-se naquele dia todas as fontes do grande abismo e abriram-se as barreiras do céu. A chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia entrou Noé na arca com Sem, Cam e Jafé, seus filhos, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos, e com eles os animais selvagens de toda a espécie, os animais domésticos de toda a espécie, os répteis de toda a espécie que se arrastavam sobre a terra, e tudo o que voa de toda a espécie, todas as aves e tudo o que tem asas. De cada espécie que tem um sopro de vida, um casal entrou na arca com Noé. Eles chegavam, macho e fêmea de cada espécie, como Deus tinha ordenado a Noé, e o Senhor fechou a porta atrás deles. O dilúvio caiu sobre a terra durante 40 dias. As águas incharam e levantaram a arca, que foi elevada acima da terra. As águas inundaram tudo com violência e cobriram toda a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas engrossaram prodigiosamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que existem debaixo do céu, e elevaram-se 15 côvados acima dos montes que cobriam. Todas as criaturas que se moviam na terra foram exterminadas, aves, animais domésticos, feras selvagens e tudo o que se arrasta na terra, e todos os homens. Tudo o que respira e tem um sopro de vida sobre a terra pereceu. Assim foram exterminados todos os seres que se encontravam sobre a face da terra, desde os homens até os quadrúpedes, tanto os répteis como as aves do céu. Tudo foi exterminado da terra. Só Noé ficou e o que se encontrava com ele na arca. As águas cobriram a terra pelo espaço de 150 dias. Capítulo 8. Ora, Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Fez soprar um vento sobre a terra e as águas baixaram. As fontes do abismo fecharam-se, assim como as barreiras do céu, e foram retidas as chuvas. As águas foram se retirando progressivamente da terra e começaram a baixar depois de 150 dias. No 7º mês, no 17º dia do mês, a arca parou sobre as montanhas do Ararat. Entretanto, as águas iam diminuindo pouco a pouco, até o 10º mês. E no 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes das montanhas. No fim de 40 dias, abriu Noé a janela que tinha feito na arca, e deixou sair um corvo, o qual, saindo,
voava de um lado para o outro, até que aparecesse a terra seca. Soltou também uma pomba, para ver se as águas teriam já diminuído na face da terra. A pomba, porém, não encontrando onde pousar, voltou para junto dele na arca, porque havia ainda água na face da terra. Noé estendeu a mão e, tendo-a tomado, recolheu-a na arca. Esperou mais 7 dias e soltou de novo a pomba fora da arca. E eis que pela tarde ela voltou, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim Noé compreendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou ainda 7 dias e soltou a pomba, que desta vez não voltou mais. No ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas se tinham secado sobre a terra. Noé descobriu o teto da arca, olhou e viu que a superfície do solo estava seca. No segundo mês, no 27º dia do mês, a terra estava seca. Então Deus falou a Noé: saia da arca, com tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Faze sair igualmente contigo todos os animais que estão contigo de todas as espécies, aves, quadrúpedes, répteis diversos que se arrastam sobre a terra. Faze-os sair contigo, para que se espalhem sobre a terra, para que cresçam e se multipliquem sobre a terra. Noé saiu com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Todos os animais selvagens, todos os répteis, todas as aves, todos os seres que se movem sobre a terra saíram da arca segundo suas espécies. E Noé levantou um altar ao Senhor, tomou de todos os animais puros e de todas as aves puras, e ofereceu-os em holocausto ao Senhor sobre o altar. O Senhor respirou um agradável odor e disse em seu coração: doravante, não mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque os pensamentos do seu coração são maus desde a sua juventude. E não ferirei mais todos os seres vivos como o fiz. Enquanto durar a terra, não mais cessarão a sementeira e a colheita, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite. Capítulo 9. Deus abençoou Noé e seus filhos. Sede fecundos, disse-lhes ele, multiplicai-vos e enchei a terra. Vós sereis objeto de temor e de espanto para todo animal da terra, toda ave do céu, tudo o que se arrasta sobre o solo e todos os peixes do mar. Eles vos são entregues nas mãos. Tudo o que se move e vive vos servirá de alimento. Eu vos dou tudo isso, como vos dei a erva verde. Somente não comereis carne com a sua alma, com sangue. Eu pedirei conta de vosso sangue, por causa de vossas almas, a todo animal. E ao homem que matar o seu irmão, pedirei conta da alma do homem. Todo aquele que derramar o sangue humano terá seu próprio sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Sede, pois, fecundos e multiplicai-vos, e espalhai-vos sobre a terra abundantemente. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Vou fazer uma aliança convosco e com vossa posteridade, assim como com todos os seres vivos que estão convosco, as aves, os animais domésticos, todos os animais selvagens que estão convosco, desde todos aqueles que saíram da arca até todo animal da terra. Faço esta aliança convosco. Nenhuma criatura será destruída pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra.
Deus disse: Eis o sinal da aliança que eu faço convosco e com todos os seres vivos que vos cercam por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens, para que ele seja o sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu tiver coberto o céu de nuvens por cima da terra, o meu arco aparecerá nas nuvens, e me lembrarei da aliança que fiz convosco e com todo ser vivo de toda a espécie, e as águas não causarão mais dilúvio que extermine toda a criatura. Quando eu vir o arco nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna estabelecida entre Deus e todos os seres vivos de toda a espécie que estão sobre a terra. Dirigindo-se a Noé, Deus acrescentou: Este é o dia da aliança que faço entre mim e todas as criaturas que estão na terra. Os filhos de Noé que saíram da arca eram Sem, Cam e Jafé. Cam era o pai de Canaã. Estes eram os 3 filhos de Noé. É por eles que foi povoada toda a terra. Noé, que era agricultor, plantou uma vinha. Tendo bebido vinho, embriagou-se e apareceu nu no meio de sua tenda. Cam, o pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, saiu e foi contá-lo aos seus irmãos. Mas Sem e Jafé, tomando uma capa, puseram-na sobre os seus ombros e foram cobrir a nudez de seu pai, andando de costas, e não viram a nudez de seu pai, pois que tinham os seus rostos voltados. Quando Noé despertou de sua embriaguez, soube o que lhe tinha feito o seu filho mais novo. Maldito seja Canaã, disse ele, que ele seja o último dos escravos de seus irmãos. E acrescentou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã seja seu escravo. Que Deus prospere a Jafé, e este habite nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo. Noé viveu ainda depois do dilúvio 350 anos. A duração total da vida de Noé foi de 950 anos e morreu. Capítulo 10. Eis a posteridade dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. Estes tiveram filhos depois do dilúvio. Filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mozoque e Tiras. Filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togorma. Filhos de Javã: Elisa e Tarsis, Setim e Rodanim. Destes saíram os povos dispersos nas ilhas das nações, em seus diversos países, cada um segundo sua língua e segundo suas famílias e suas nações. Filhos de Cam: Cush, Mesraim, Fut e Canaã. Filhos de Cut: Sabá, Évila, Sábata, Regma e Sabataca. Filhos de Regma: Sabá e Dadã. Cush gerou Nemrod, que foi o primeiro homem poderoso da terra. Ele foi um grande caçador diante do Senhor, donde a expressão como Nemrod, grande caçador diante do Eterno. Ele estabeleceu seu reino primeiramente em Babilônia, Araque, Acade e Calane, na terra de Senar. Daí foi para Assur e construiu Nínive, Reobote, Ir-Kele e Recém, a grande cidade entre Nínive e Cale. Mesraim gerou os Ludim, os Anamim, os Laabim, os Neftuim, os Fetrusim, os Casluim e os Caftorim, donde saíram os filisteus. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et,
assim como os Jubizeus, os Amorreus, os Gergeseus, os Eveus, os Araceus, os Sineus, os Aradeus, os Amareus e os Amateus. Em seguida, as famílias dos cananeus se dispersaram, e o território dos cananeus era desde Sidom, na direção da Gerara, até Gaza, e na direção de Sodoma, Gomorra, Adame e Sedoim, até Leza. Estes são os filhos de Cam, segundo suas famílias, suas línguas, em seus diversos países e suas nações. Nasceram também filhos a Sem, pai de todos os filhos de Eber, irmão mais velho de Jafé. Filhos de Sem: Elam, Assur, Arfaxade, Lude e Aram. Filhos de Aram: Hus, Hu, Geter e Mes. Arfaxada gerou Salé. Salé gerou Eber. Eber teve 2 filhos. Um se chamava Faleg, porque no seu tempo a terra foi dividida, e o outro se chamava Jectã. Jectã gerou Eumodade, Salef, Azarmote e Jaré, Aduram, Uzal e Decla, Ebal, Abimael, Sabá, Ofir, Évila e Jobabe. Estes são os filhos de Getã. A terra que eles habitavam se estendia desde Mesa, na direção de Sefar, até a montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo suas famílias, segundo suas línguas, em seus diversos países e suas nações. Tais são as famílias dos filhos de Noé, segundo suas gerações e suas nações. É deles que descendem as nações que se espalharam sobre a terra depois do dilúvio.